E graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre você e sua casa, amém? Nós temos estudado na palavra nesses últimos dias sobre a vida do rei Davi. Ontem nós lemos sobre as últimas instruções que ele passou para seu filho Salomão e logo já em seguida já veio a sua morte. E eu achei oportuno, Deus tocou no meu coração para que eu dividisse com vocês algo muito interessante, muito importante que eu aprendi aqui numa conferência da nossa igreja no mês passado, que foi sobre a mente de Davi. Tenho certeza que você, assim como eu, já se perguntou por que Davi se mostrava tão valente nas guerras, né? Tão vitorioso, mas em casa ele se mostrava tão fraco diante da família. E a Bíblia, no primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Reis, ela nos dá uma pista sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor: o rei Davi já estava muito idoso, e por mais cobertas que pusessem sobre ele, não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. E esse versículo, segundo o professor Schroeder, ele é como se fosse uma maçã de ouro em salvas de prata. Provérbios 25:11 fala sobre isso. Por quê? Porque acredita-se que Davi, nessa época aqui, tivesse 70 anos. Ele começou a reinar com 30, reinou 40 anos, 30 mais 40, 70. Então, 70 anos, viver 70 anos naquela época, uma pessoa saudável, era o corriqueiro. Abraão viveu 175 anos, Terá, que foi seu pai, viveu 205 anos, Moisés 120 anos, Arão 123 anos. Em nenhum desses casos, a Bíblia relata que algum deles tivesse um frio anormal. Então, tem alguma coisa de importante nessa declaração que a Bíblia faz sobre esse frio anormal que Davi sentia. E o que poderia afetar um corpo que não se aquecia? E depois de muito estudo, o professor Schroeder, também com muitas conversas com outros médicos, o professor Schroeder chegou a uma conclusão, que o rei Davi tinha uma lesão específica numa região do cérebro, chamada de hipotálamo. E o hipotálamo, ele controla várias partes do nosso corpo, mas o que é mais importante para nós aqui agora é que ele controla justamente a temperatura do nosso corpo. E se a Bíblia diz que precisou buscar uma mulher para aquecer o rei Davi, é porque o hipotálamo dele não estava funcionando. E existem alguns processos que podem lesar o nosso hipotálamo, e um deles é o estresse. A Bíblia relata algumas situações que podem ter causado essa lesão, na verdade, muitas. O rei Saul, ele perseguiu Davi e o condenou à morte por mais de 10 anos. Absalão tentou roubar o reinado de Davi. Joabe mata Absalão, e quando Davi lamenta a morte de Absalão, Joabe ameaça seu próprio tio. Também teve a questão de Joabe matar o seu próprio primo Amasa, quando Davi tinha acabado de nomear ele como chefe do exército. Adonias também, após a rebelião de Absalão, Adonias também se rebela contra Davi, se declara rei de Israel. E em cada trauma de Davi, nós vemos o seu cérebro degenerando. O filho de Davi estuprou sua meia-irmã Tamar, ele não fez nada. Um filho mata o irmão e mais uma vez ele não fez nada. Então, a mente de Davi, através do seu hipotálamo, ela estava estragada.
E o hipotálamo ele tem outras duas funções cruciais: processar nossas reações às memórias lembradas e controlar as reações às situações estressantes atuais. E o hipotálamo também ele influencia como vai funcionar a outra parte do nosso cérebro, que é a amígdala. Se alguém faz alguma coisa ruim com você, você pode ter 3 reações possíveis. Você primeiro luta, segundo foge, ou terceiro não faz nada. E as lesões que foram ocasionadas na mente do rei Davi através desses traumas, nós percebemos que anularam as 2 primeiras opções, que é fugir e lutar, e só sobrou não faz nada. E quando um filho estuprou a sua meia-irmã Tamar, ele não fez nada. Quando um filho mata o irmão, mais uma vez, ele não faz nada. Então é incrível, né, de acreditar que um homem tão valente na guerra, tão vitorioso, lá fora, mas dentro de casa, com a sua própria família, ele se mostrou um fraco, né, um derrotado. E o que nós aprendemos com tudo isso? Que não existe nenhuma palavra, nada na palavra de Deus que seja supérfluo. Então, há muito tempo atrás, a Bíblia nos deu um sintoma, que foi esse frio anormal que Davi sentia, e numa época em que ninguém sabia nada sobre o hipotálamo, sobre a amígdala, mas a Bíblia sabia. E Deus plantou na sua palavra algumas pistas para que hoje nós entendêssemos como que funcionava, como que funcionava mesmo a mente do rei Davi. Mas um outro aspecto também que eu quero falar com vocês é sobre algo que afetou muito também, nós percebemos pela palavra, a vida do rei Davi, a sua mente, que foi sobre a culpa. A culpa, da mesma forma que os traumas, ele influencia o nosso hipotálamo. E da mesma forma, né, que o trauma, ele anula 2 opções no nosso cérebro, sobrando apenas uma. Percebe-se que, com aquela questão de Batseba, Davi, ele, embora ficasse evidente na palavra de Deus que foi um arrependimento genuíno, Deus o perdoou, mas percebe-se que ele carregou a culpa do que ele fez. E a força que os traumas, a culpa, elas exercem sobre o nosso cérebro é extraordinária. Então, que nós possamos, né, deixar esses traumas, uma possível culpa de algo aos pés de Cristo, né? Davi, ele teve 8 mulheres, mas nenhuma foi capaz de aquecê-lo. Ele tinha muitas, mas ele continuava sozinho. Isso é uma lição de vida para todos nós. E quanto mais jovem nós aprendemos isso, mais chance de termos uma vida de alegria, de bênção, será para nós. Então, vamos orar? Senhor, nós te pedimos, Pai, dá-nos a mente de Cristo, que em cada pensamento, em cada atitude, em cada decisão, em cada ação e reação, ó Deus, nós tenhamos mais de Ti e menos de nós. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.